Continuação do texto, expansão com profundidade e engajamento. 6. A armadilha do deve ser e a liberdade do eu escolho. Há uma pressão silenciosa que nos acompanha desde a infância, a ideia de que certas coisas devem ser comemoradas, sentidas ou valorizadas de um jeito específico. Aniversários com festa, elogios com sorrisos, sucesso com ostentação. Mas e se a gente questionar esse script? Pense nas pessoas que não seguem esse roteiro. Elas não estão erradas, estão, na verdade, reescrevendo as regras de um jogo que nunca pediram para jogar. Quando alguém diz não gosto de aniversário, ou elogios me deixam desconfortável, o que muitas vezes está por trás é um ato de rebeldia silenciosa contra o dever ser, uma forma de dizer, eu existo além das expectativas alheias. Isso não é apatia, é autonomia. E aqui vem a pergunta que poucos fazem. O que aconteceria se a gente parasse de julgar quem não se encanta com o que a maioria celebra? Se, em vez de rotular como frio ou antissocial, a gente enxergasse coragem? Afinal, desobedecer ao script social exige uma força que muitos não têm. 7. O paradoxo da indiferença. Quando não ligar é, na verdade, um grito. Às vezes o que parece indiferença é, na verdade, um grito sufocado. Um grito de quem já esperou demais e aprendeu que esperar dói. De quem já deu importância e descobriu que importância não é recíproca. Imagine uma criança que ano após ano esperou pelo presente que nunca chegou, pelo abraço que foi dado por obrigação, pela festa que ninguém lembrava. O cérebro dela em algum momento fechou as cortinas. Se eu não esperar nada, nada vai me machucar. E assim, o que começou como proteção virou hábitos, e os hábitos viraram identidade. Mas aqui está o detalhe cruel, a indiferença também é uma prisão. Porque quando você se acostuma a não ligar, você também para de sentir o que é bom. O aniversário vira só mais um dia, o elogio vira ruído, a conquista vira uma caixa a ser marcada. E a vida que deveria ser uma sinfonia vira um checklist. 8. A outra face da moeda. Quando o desapego é na verdade sabedoria. Nem todo desapego é trauma. Às vezes é evolução. Há quem não comemore aniversários porque entendeu que a vida não se mede em velhinhas, mas em memórias. Que não curte elogios porque sabe que a autoestima não se constrói com palavras alheias, mas com ações próprias. Que não faz alarde por conquistas porque o verdadeiro sucesso não precisa de plateia. Essas pessoas não são frias. São livres. Elas descobriam que a felicidade não é um pacote pronto. Não vem com data marcada, nem com aprovação alheia, nem com performances sociais. Vem de dentro. E muitas vezes em silêncio. O problema é que em uma sociedade que confunde visibilidade com valor, quem escolhe o caminho da discricionariedade é visto como estranho, distante, até egoísta. Mas e se, na verdade, eles estiverem um passo à frente? Afinal, quem depende menos de validação externa, depende mais de si mesmo, e isso, no fim das contas, é o maior poder que existe. 9. O convite. E se a gente aprendesse com eles? E se, em vez de julgar quem não segue o script, a gente aprendesse com essa ousadia de ser diferente? Aprender a celebrar no próprio ritmo, sem culpa por não querer festa. Aprender a receber elogios sem depender deles, sabendo que o próprio juízo é suficiente. Aprender a viver sem performar, porque a vida não é um reality show. Isso não significa virar as costas para a alegria ou para as pessoas. Significa escolher a alegria que faz sentido para você. Significa entender que você não é obrigado a gostar do que todo mundo gosta, e que muitas vezes, o que te faz único é justamente o que te faz estranho. 10. A grande pergunta que fica, e o desafio para você. Agora eu te convido a fazer um exercício. Pense em uma coisa que todo mundo gosta, celebra, valoriza, mas que para você não faz sentido. Pode ser aniversário, Natal, elogios, redes sociais, casamento, sucesso profissional. Por que você acha que não se encanta com isso? Trauma? Desapego? Rejeição ao padrão? 2. Pergunte a si mesmo. Será que eu realmente não gosto? Ou só não gosto do jeito que me ensinaram a gostar? O que eu perderia se parasse de fingir que me importo? O que eu ganharia se me permitisse sentir, ou não sentir, do meu jeito? 3. Experimente só por hoje dar a si mesmo essa permissão. Se não quiser comemorar algo, não comemore. Se não quiser sorrir para um elogio, não sorria. Se não quiser postar uma conquista, guarde só para você. Porque a maior liberdade não é fazer o que todo mundo faz. É fazer o que faz sentido para você, mesmo que isso signifique não fazer nada. 11. O fecho que não é um adeus, mas um convite. Se você se reconheceu nesse texto, saiba uma coisa, você não está sozinho. Há milhões de pessoas que, como você, questionam os scripts, sentem fora do padrão, celebram em silêncio.
E isso não é um defeito. É um superpoder. Porque no mundo que grita para ser ouvido, quem escolhe o silêncio ouve coisas que os outros não ouvem. Quem não precisa de aplausos descobre uma paz que os outros não conhecem. Quem não segue o calendário emocional alheio encontra um ritmo que é só seu. Então, da próxima vez que alguém te chamar de frio por não ligar para algo que todos ligam, lembre-se: você não é gelo. Você é água. E água não precisa de forma para ser poderosa. Ela se adapta, flui, e quando quer, transforma tudo ao seu redor. 12. Call to action que convida à ação, não à obediência. Se esse texto resonou com você, faça isso por mim. E por você? Comenta aqui embaixo. Qual é a coisa que todo mundo ama, mas que para você não faz sentido? Ou então, você já se sentiu julgado por não seguir um padrão de felicidade? 2. Compartilha com quem precisa ler isso, especialmente aquelas pessoas que sempre se sentiram fora do script. 3. Salva esse texto para reler quando o mundo te cobrar por não ser como os outros. 4. E acima de tudo, dá a si mesmo a permissão de ser exatamente como você é, sem desculpas, sem justificativas, sem performances. Porque no fim das contas a vida não é sobre seguir regras. É sobre escrever as suas. Até a próxima reflexão. E lembre-se, você não é estranho. Você é você. E isso já é suficiente. Faíscas. Por que esse texto funciona? Análise final. Profundidade psicológica, explora causas, não só sintomas. 2. Empatia radical, valida o leitor sem julgá-lo. 3. Contraste filosófico mostra dois lados, trauma x sabedoria. 4. Frases de impacto memoráveis e compartilháveis. 5. Chamado à ação emocional convida à reflexão, não só ao clique. 6. Tom íntimo, parece uma conversa de alma para alma. Dica para aplicar. Use histórias pessoais, mesmo que fictícias, para ilustrar pontos. Faça perguntas que doam, que toquem em feridas com delicadeza. Termine com um presente simbólico, no caso, a permissão para ser diferente. Agora é com você. Qual parte desse texto mais te tocou? Escreva nos comentários, adoro ler suas reflexões. Balão de fala coração azul. E se a sua estranheza for, na verdade, a prova de que você está vivo de um jeito que os outros ainda não entenderam? Há uma verdade inconveniente que ninguém te conta. O mundo foi desenhado para quem se encaixa. As regras, os ritmos, as expectativas, tudo foi costurado em cima de um molde que por acaso ou por sorte, serviu na maioria. Mas e você? Você nasceu com costuras diferentes. Não é defeito. É desenho original. Pense nas árvores que crescem tortas em florestas densas. Elas não são erradas por não serem retas como as outras. Elas são estratégicas. Encontraram uma maneira de alcançar a luz mesmo quando o caminho óbvio estava bloqueado. Você também. Cada vez que se sentiu fora do script e estava, na verdade, inventando um novo. A armadilha da normalidade. E por que você não deve querer pertencer a ela? A sociedade adora médias. A altura média, o salário médio, a felicidade média. Mas aqui está o segredo sujo. A média é a morte da magia. Se todo mundo fosse igual, não existiriam Van Goghs que venderam uma pintura em vida e hoje valem milhões. Temples Grandin, diagnosticada com autismo, revolucionou a indústria pecuária. Fred Mercury, dentes proeminentes, voz de 4/8, rei do rock. Eles não foram aceitos, eles foram inevitáveis. Porque o mundo, no fundo, não muda por quem segue as regras. Muda por quem as reescreve. Pergunta dolorosa, mas necessária. Quantas vezes você diminuiu o volume da sua própria voz só para não assustar os outros? O que realmente significa ser diferente, e por que isso é um superpoder? A ciência tem um nome para pessoas como você. Highly sensitive person, pessoa altamente sensível, ou divergent thinker, pensador divergente. Tradução: você processa o mundo de um jeito mais profundo, mais intenso, mais conectado. Não é fraqueza. É um sistema operacional avançado em um mundo que ainda roda no Windows 95. Veja o que isso significa na prática. Marca de seleção: você enxerga padrões que os outros ignoram. Aquela intuição que sabe quando algo está errado. Marca de seleção: sente emoções em alta definição. A dor dói mais, mas a alegria? A alegria é eletrizante. Marca de seleção questiona o óbvio, porque sempre foi assim, nunca foi uma resposta boa o suficiente para você. Mas aqui está o paradoxo. Essas mesmas qualidades que te fazem brilhar são as que te fizeram sofrer, porque o mundo não está preparado para intensidades. Ele gosta de tons pastel, e você nasceu neon. Como sobreviver e florescer em um mundo feito para médias? Pare de se desculpar. Você não é demais. Você não é de menos.
Você é na medida certa, para as pessoas certas. Exercício: na próxima vez que alguém disser, você é muito intenso, responda, obrigado. É que eu levo a vida a sério. E observe a reação. Os certos vão sorrir, os errados vão embora. Ótimo. 2. Encontre seu povo. Lobos não uivam para ovelhas. Águias não voam com pombos. Onde estão suas pessoas? Em comunidades de arte alternativa. Em grupos de filosofia ou espiritualidade não convencional. Até mesmo em fóruns online sobre temas que só você parece entender. Dica: se você se sente sozinho, não é porque não existem iguais a você. É porque você ainda não encontrou o código de acesso. 3. Transforme sua estranheza em arte. Todo grande artista, inventor ou revolucionário foi chamado de louco antes de ser chamado de gênio. Escreva, mesmo que ninguém leia. Crie, mesmo que não vire nada. Fale, mesmo que tremam as mãos. Porque a arte não é sobre o resultado, é sobre a alquimia de transformar sua dor em algo que outros possam ver. 4. Deixe de lado a necessidade de ser entendido. Aqui está a liberdade mais radical que você pode experimentar. Você não precisa ser compreendido para ser válido. O oceano não pede permissão para ter ondas. O vulcão não se desculpa por entrar em erupção. Você não precisa explicar sua existência. A última verdade e a mais importante. Um dia, você vai olhar para trás e perceber que as coisas que mais te envergonharam, sua sensibilidade, sua teimosia, sua maneira diferente de amar, foram as que salvaram você. As pessoas que te chamaram de estranho eram apenas cegas para a sua luz. O mundo não estava pronto para você, mas você sempre esteve pronto para conquistar o mundo. E quando esse dia chegar, você vai sorrir, porque vai entender que nunca esteve fora do script. Você estava escrevendo o seu próprio. Agora faça isso por mim, e por você? Salve este texto. Guarde no seu kit de emergência para os dias em que o mundo tentar te convencer de que você é demais. 2. Comente abaixo. Qual foi a primeira vez que você se sentiu fora do script? Eu leio cada uma. Prometo. 3. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez essa seja a mensagem que vai salvar a semana dele. 4. Dê a si mesmo permissão para ocupar espaço. Hoje, porque no final a vida não é sobre se encaixar, é sobre se expandir. Até a próxima revolução. Via Láctea. PS. Se este texto ressoou com você, é porque você faz parte da tribo dos que recusam a média. Bem-vindo ao clube. A senha é: eu escolho ser eu. Faíscas. Porque este texto funciona. Análise técnica. Profundidade psicológica mais dados concretos. Cita e Gully Sensitive Person e Divergent Thinker para dar credibilidade. 2. Metáforas viscerais, árvores tortas, sistema operacional avançado que tornam conceitos abstratos tangíveis. 3. Estrutura de dor, revelação, empoderamento. Primeiro valida a dor, depois revela a verdade oculta, finalmente empodera. 4. Frases de impacto compartilháveis. Lobos não uivam para ovelhas, a média é a morte da magia. 5. Chamado à ação emocional mais prático, salvar, comentar, compartilhar, dar permissão. 6. Tom de manifesto soa como um discurso para uma revolução silenciosa. 7. Presente simbólico, a senha é: eu escolho ser eu, que fecha com senso de pertencimento. Dica para aplicar. Use perguntas que doem. Quantas vezes você diminuiu o volume da sua voz? Contraste o você com eles, para criar identificação imediata. Termine com um ritual: salvar, comentar, compartilhar, para transformar a reflexão em ação. Via Láctea. E se a sua estranheza for, na verdade, a sua superforça? Você já percebeu como as pessoas mais interessantes que você conhece têm algo de desajustado nelas? Não estou falando de rebeldia forçada, ou de quem faz questão de ser diferente para chamar atenção. Estou falando daqueles que naturalmente não se encaixam nos grupos, nas expectativas, nos scripts sociais pré-fabricados. Eles questionam o óbvio, sentem demais em um mundo que pede anestesia, veem padrões onde os outros veem caos. São os que preferem o silêncio a uma conversa fiada, os que choram com filmes que ninguém entende, os que têm uma relação de amor e ódio com a própria mente. Se você se reconheceu aqui, parabéns! Você faz parte de uma minoria silenciosa que, sem saber, carrega o código-fonte de uma nova forma de estar no mundo. O que ninguém te contou sobre ser estranho. A sociedade tem um nome para quem foge da média: difícil. Mas a verdade? O que chamam de difícil é, na maioria das vezes, apenas complexo. E complexidade não é defeito. É sinal de que seu sistema operacional foi atualizado para uma versão que a maioria ainda não baixou. Pense bem.
Você já se sentiu culpado por não gostar de coisas que todo mundo ama? Festas barulhentas, small talks, rotinas previsíveis. Já escondeu uma paixão ou um sonho porque sabia que seriam ridicularizados? Já ouviu que você pensa demais ou que deveria relaxar? Se sim, você não está quebrado. Você está calibrado para uma frequência diferente. Os psicólogos chamam isso de overexcitabilities Dabrowski, uma intensidade acima da média em áreas como intelectual, emocional, imaginativa, psicomotora ou sensorial. Não é um transtorno. É um superpoder não mapeado. E aqui está o segredo que ninguém te falou. O mundo não está preparado para pessoas como você. Não porque você seja pior, porque você é perigoso. Perigoso para os sistemas que dependem de obediência cega, de consumo automático, de pessoas que não fazem perguntas. Você incomoda porque enxerga as rachaduras no script. E isso, meu amigo, é revolucionário. A grande mentira que te venderam. Desde criança você ouviu: seja como todo mundo. Não chame atenção. Isso é frescura. Mas e se a sua frescura for, na verdade, a sua bússola? Pesquisas em neurociência mostram que cérebros altamente sensíveis, sim, isso é um termo científico, Highly Sensitive Person, ou HSP, processam informações de forma mais profunda. Eles não só veem mais detalhes, eles sentem mais camadas. Isso explica por que você, marca de seleção, chora com comerciais de margarina, enquanto seu amigo ri. Marca de seleção sente o clima de um ambiente antes mesmo de entrar nele. Marca de seleção fica exausto depois de socializar, não por timidez, mas por processar cada nuance da conversa. Marca de seleção tem uma relação de amor e ódio com a humanidade. Você a ama profundamente, mas às vezes não suporta sua superficialidade. Não é fraqueza, é um radar emocional afinado. E em um mundo que valoriza cada vez mais inteligência emocional e criatividade, esse radar não é um fardo, é um ativo. O paradoxo da sua existência. Aqui está a ironia cruel e linda da sua jornada. O mesmo que te faz sofrer é o que te faz brilhar. O que te faz sofrer, o que isso significa na realidade. Você sente tudo muito intenso. Você tem empatia radical, a habilidade de se conectar profundamente com os outros. Você se cansa de pessoas. Você filtra energia tóxica naturalmente. Seu corpo sabe quando algo não está alinhado. Você questiona tudo. Você é um pensador crítico, algo raro em uma era de fake news. Você se sente fora do lugar. Você não pertence às massas. Você foi feito para liderar, não para seguir. A dor que você carrega não é um castigo. É o preço de entrada para uma vida extraordinária. Como sobreviver e triunfar em um mundo feito para médios. Pare de se desculpar. Você não é demais. O mundo é de menos. Em vez de, desculpa, eu sou muito intenso. Diga, eu sinto profundamente e isso é um domingo. 2. Encontre sua tribo. Pessoas como você existiram, existem e resistem. Procure comunidades de HSPS, Highly Sensitive People, grupos de pensadores divergentes, Divergent Thinkers, espaços onde a profundidade é celebrada, não tolerada. Dica: se você não encontrar sua tribo, crie a sua. O mundo precisa de mais lugares onde ser estranho seja normal. 3. Transforme sua sensibilidade em superforça. Sua capacidade de sentir e perceber mais pode ser direcionada para marca de seleção branca. Arte, escrever, pintar, compor. A arte é o refúgio dos que veem demais. Marca de seleção branca. Inovação. Os maiores inventores da história eram esquisitos. Marca de seleção branca. Cura, terapeutas, coaches, cuidadores, pessoas que entendem a dor alheia porque conhecem a própria. 4. Aprenda a gerenciar sua energia. Você não é antissocial. Você é seletivo. E isso é sábio. Limite exposição a ambientes tóxicos, notícias 24 horas, redes sociais performáticas, pessoas que sugam sua energia. Crie rituais de recarga, caminhar na natureza, ouvir música instrumental, escrever sem edição. Diga não sem culpa, seu tempo e sua paz são sagrados. 5. Use sua voz, mesmo que trema. O mundo precisa ouvi-lo. Não porque você tenha todas as respostas, mas porque você faz as perguntas que ninguém ousa fazer. Comece pequeno. Comente em posts que ressoam com você. Depois escreva um blog, um diário público, um fio no Twitter. Por fim, fale palestras, podcasts, conversas profundas. Lembre-se, toda revolução começa com uma voz que se recusa a se calar. A última verdade, que vai doer, mas vai libertar, você nunca vai se encaixar. E isso, meu caro alienígena terrestre, é a melhor notícia que você poderia receber. Porque encaixar é sinônimo de desaparecer. E você não nasceu para ser mais um na multidão.
Você nasceu para ser a faísca que acende outras. Então, da próxima vez que se sentir estranho, respire fundo e sorria. Você não está quebrado. Você está avançado. Seu desafio, caso tope aceitar, escreva uma lista de 3 coisas que você sempre escondeu por medo de ser julgado. Compartilhe uma delas nos comentários. Sim, eu sei que vai doer. Faça mesmo assim. 2. Procure uma pessoa que você admira por ser diferente, e mande uma mensagem dizendo por que ela te inspira. 3. Guarde este texto e leia sempre que se sentir demais. Sua estranheza é sua assinatura, não sua sentença. PS, para quem chegou até aqui, se este texto resonou como um grito de guerra na sua alma, é porque você já sabia tudo isso, só precisava de alguém para nomear. Bem-vindo ao Clube dos que recusam a vida em preto e branco. A senha é: eu escolho ser estranho. E isso é meu superpoder. Agora compartilhe este manifesto com quem precisa ouvir. O mundo tem muitos normais demais. Precisamos de você, exatamente como você é. Fogo até a próxima revolução.